Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Começa agora a Hora da Juventude Moçambicana, a Hora Nice, a Hora Fixe. Sejam todos bem-vindos à Hora da Malta, esse programa super especial para os jovens, mas abrangemos toda a família. Afinal de contas, os assuntos aqui tratados são benéficos para todos. É um programa muito especial, feito com todo carinho para si, que está aí a nos acompanhar nesse exato momento. Como sempre, temos um tema, e o tema de hoje é reféns. Refém do passado, né? Reféns quando são vários, como são os meus convidados de hoje, são vários que outrora foram reféns do passado. Sabe que uma pessoa presa ao passado, ela não avança. Ainda que o passado tenha sido bom, porque o comum é estarmos presos ao que aconteceu de ruim, né? Mas até quando a coisa foi boa, mas já passou. A vida segue, a vida tem que avançar. E existem muitos jovens presos, estagnados, apegados ao passado. Como têm sido suas vidas? Como têm encarado a vida dessa forma? Fica difícil, porque enquanto você estiver estagnado ao passado, você não vai avançar. Enquanto você estiver marcado pelo passado, seja um trauma, um abuso, algo ruim que lhe aconteceu, algo que lhe deixou revoltado com as demais pessoas, mas é passado. Não tem como você voltar ao passado. É impossível voltar ao passado. Mas o que muitos não entendem é que o presente está ali, como também o futuro, à sua disposição para fazer coisas diferentes. Vamos aprofundar esse assunto hoje muito forte e com histórias de jovens que eu creio que vai lhe ajudar a mudar a sua visão de estar refém do passado. Conhece alguém assim, refém do passado? Chama-o, avisa-o que a Hora Nice, a Hora Fixe já está no ar e hoje essa pessoa terá a oportunidade de se livrar do passado. Mas agora é o momento daquele quadro super top, super nice. Quer aprender, quer conhecer mais? Vem comigo, você sabia? Na Hora da Malta. Sejam bem-vindos ao programa Ao quadro Você Sabia? E nós temos muitas novidades para vocês, como vocês sabem. Vocês sabiam? E hoje vamos trazer coisas que vão despertar, né? A vossa curiosidade. Então, fiquem ligados, porque hoje não vamos demorar. Fast and Furious. Vamos começar. Vamos começar, vai. Quem começa? Eu? Deixa tu? És tu. Tá bem. Então, para quem se lembra, eu num dos Você Sabias falei acerca das características que tem na psicologia das cores. Quem lembra? Lembras? Eu lembro. Quais são? Só para dar uma recapitulada aí em casa. Ela não lembra. Não lembra, mas eu falei da dimensão, falei da temperatura e também falei da emoção. Espero que essas são as corretas. Mas hoje eu tenho mais 3 características da psicologia das cores. Então, vocês sabiam que a psicologia das cores tem... eu estou a julgar. Então... Vocês sabiam que na psicologia das cores também existe a... No! God, please, no! 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 O quê? Ok.
As outras 3 características que tem a psicologia das cores são o peso, a iluminação e a recordação. Vocês sabiam que as cores têm influências nessas 3 coisas? Uma caixa preta e uma caixa branca. O que tu achas? Há alguma diferença? Só Além a das diferença das cores, né? Uhum. Mas não expliquei bem. Fizeram um estudo, houve um estudo, né? Onde numa fábrica tinham umas caixas verdes e os trabalhadores reclamavam daquelas caixas verdes, tendo em conta que todas as caixas eram do mesmo peso, né? Mas os trabalhadores reclamavam de dores de costas e coluna e tudo mais. Então, o que fez o diretor ou o chefe, ele só enganou psicologicamente, porque ele só trocou a cor, né, das caixas e depois deixou com que os trabalhadores carregassem aquelas caixas ali. Só para depois os trabalhadores saberem que afinal nada mudou. O que mudou somente foi a cor da caixa. Então, isso para dizer que a cor tem uma influência no peso de um objeto. Algo preto pode pesar mais do que uma caixa, né? Já estamos a falar de caixas, uma caixa branca. Tendo em conta que as 2 caixas têm o mesmo peso, mas tudo é psicológico. É psicológico. E além de peso, eu falei de 3, já queres me cortar? Falei de 3. Além do peso, também tem a iluminação. Nós vemos que na iluminação, uma influência no tamanho, né, do lugar, do espaço. Se o tamanho, por exemplo, um corredor é um corredor bem longo e a pessoa que está na casa quer dar uma impressão de que o corredor seja mais curto, mais curto, mais pequeno, mais o quê? Curto, longo, curto. Um corredor curto. Um corredor curto. Um corredor curto. Corredor curto. Um corredor curto. Um corredor o quê? Deixa eu não sei. Se corredor o quê? o corredor é longo, então curto. Ok, um corredor menos longo. A técnica para ver a técnica para ver essa diferença é só pintar um preto no fundo do corredor e a pessoa lá em casa vai ter a impressão que o corredor é menos longo. Essa é a segunda característica, né? E a terceira é na recordação. As cores têm uma influência no nosso cérebro em lembrar certas coisas. Nós vemos que às vezes, uma vez eu falei, né? Lembras aquela, no nossa primeira vez, depois estava contigo, quando te vi, ela estava de uma roupa rosa, uma camisa não sei o quê. Então, isso tudo é influência das cores. A cor, ela tem como brincar com a nossa mente. Por exemplo, hoje, para quem não sabe, está um bocadinho friozinho lá fora, né? E para quem sabe, essas aqui são cores frias. Já falei do cinza, né? Cor fria. Mas aqui dentro tem uma cor quente. Então, um dia desse, eu posso lembrar que, aquele dia, você sabia, eu usei essa roupa porque tinha uma diferença nas cores. Então, isso aí pode trazer na nossa memória a recordação de um acontecimento por causa das cores que nós usamos. E é isso. Falei muito, né? Mas a curiosidade é super, super interessante. Eu até queria comentar, mas como nós prometemos que nós não iríamos demorar, vou para a minha curiosidade e vou procurar ser o mais breve possível. Pessoal, vamos sair das cores. E eu vou falar dos olhos. Você sabia, Niduxa, que nós, nos nossos olhos, né, nós temos, vou dizer, um órgão ou uma parte, né, dos órgãos que compõem o nosso olho, que recebe informação de cabeça para baixo, tipo, nós vemos as coisas de cabeça para baixo. Por exemplo, agora eu estou a olhar para ti. Então, em olhar para ti ou olhar para o pessoal aí em casa, primeiro essa imagem passa da córnea. Córnea é essa lente, é tipo essa coisa de água que tem aqui no nosso olho, que é essa. Vamos cortar isso aí, por favor. Eu fugi uma coisa por influência. Não, é que eu estou gripada, por isso fugi uma coisa. Então, continuando. Córnea é tipo essa parte líquida, lente. A lente, né? Córnea é isso. Então, a luz, ela é refletida, né? Através da córnea. Depois da córnea, ela vai para a pupila. Depois da pupila, ela vai para o cristalino. E depois do cristalino, nós temos a retina invertida, que é ali onde a imagem, tipo,
a imagem veio na vertical para o nosso olhar. Então ela passa da córnea, passa da pupila, do cristalino e chega na retina invertida, que é ali onde ela é invertida. Então ela estava na vertical, ela passa da vertical para o sentido horizontal. E depois da retina, né? Porque a retina ela inverte os objetos no nosso olho, é por isso que nós vemos as coisas de forma invertida. Agora, o cérebro aqui tem a função de, codificar essa imagem que veio invertida. O cérebro aqui tem a função de codificar, ou seja, inverter ela do horizontal para o vertical e mandar aquela informação de que isto aqui é isto aqui. Por exemplo, eu estou a olhar para a Neide. Na retina invertida, a Neide está invertida no meu olhar. Agora... O quê? O pessoal aqui no backstage me corrigiu. Eu estava aqui a dizer vertical e horizontal. E eu tipo vertical e horizontal, não é isso? A imagem vê assim, vertical. E a retina, ela inverte, tipo, cabeça para baixo, né? Vertical e horizontal. É de cabeça para baixo. Então, de forma resumida, a imagem, a luz, ela é refletida na córnea, que é essa lente, passa para a pupila, da pupila para o cristalino e do cristalino para a retina invertida, que é ali onde está de cima, vertical, depois para baixo, depois para baixo. Depois para baixo. Então, a imagem dentro do olho, ela vê assim. Agora, é o cérebro que tem a função de voltar a virar aquela imagem e codificar, tipo dizer, isso aqui é pessoa, isso aqui é prato, isso aqui é brinco, isso aqui é não sei o quê. Então, é isso que acontece quando nós recebemos informações através do nosso olhar. É uma parte do nosso olhar, a informação ela é invertida e naquele processo todo de inversão chega no cérebro e é no cérebro onde ela é codificada. Tão simples quanto isso. Olha, tipo, se nós começarmos a dar-nos tempo, né? De nós investigarmos mais sobre os nossos olhos, sobre o nosso corpo, sobre muitas coisas, no geral, sobre as cores, sobre muita coisa que está diante dos nossos olhos, nós vamos descobrir coisas que nós nem sequer sabíamos. Então, é isso aí. Fiquem informados. Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo Você Sabia. Tchau! Tchau, pessoal! Somos não pets! Não esquecem. Por favor. Não esquecem de nos seguir, de nos assistir. Toda a Tá passando informação daqui tá no aqui. Toda aqui. E nós fomos festis! Valeu, meninas! Esse quadro é muito especial, essas meninas são demais, né? Jovens, talentosas, estão aqui conosco na Hora da Malta, programa de jovem para jovem, para ensinar jovem o que é bom. Eu já quero agora bater um papo com o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Miranda. O Miranda tem uma história muito interessante. Seja bem-vindo, inclusive, Miranda, à Hora da Malta. E no caso do Miranda, ele esteve preso ao passado devido às mentiras, né, Miranda, que você tinha, que você contava. E essa vida aí, né, como você havia falado antes, lhe levou a ter problemas pessoais, né? Como ansiedade, distúrbios, maus sonhos, enfim. Conta-nos direito essa história. E por que você não se livrava, né, dessa mentira, sabendo que ela fazia mal e você estava preso a ela? Fica à vontade, Miranda, aqui na Hora da Malta. Bom, eu também era refém do passado. Eu era refém da mentira. Aonde quer que eu fosse, eu tinha uma personalidade diferente. E por conta disso, os meus amigos, familiares, até vizinhos, tal, eles perdiam confiança em mim quando descobriam essas minhas mentiras. E isso acabou gerando em mim muitos problemas. Problemas esses como o medo. Eu tinha muito medo das pessoas descobrirem essas mentiras. E eu acabava criando mentiras para encobrir as mentiras, eu acabava criando umas outras mentiras. E isso fez com que também desenvolvesse a ansiedade.
eu desenvolvi ansiedade e crises noturnas de ansiedade. De noite eu não dormia, muito por conta da ansiedade, sem saber o que eu tinha que inventar numa próxima mentira, sem saber o que eu tinha que falar uma próxima vez. E eu sofri bastante com isso por muito tempo. Eu já estava cansado, mas eu não sabia como sair dessa vida. Eu não sabia como desfazer essas mentiras. Porque eu sabia que se eu contasse a verdade, tanto para os meus amigos, tanto para os meus familiares, eu não ia ter mais, eles não iam mais ter confiança em mim. Então, depois disso, depois dessa luta toda para largar a mentira sem sucesso, eu acabei conhecendo uma malta, a malta do FJU, que eles me ajudaram, me mostraram que, olha, falar a verdade é o melhor caminho possível, porque isso acaba me dando paz de consciência acima de tudo. A coisa que eu nunca tive, que eu nunca soube o que era paz de consciência, saber que, olha, eu não tenho dívida com ninguém, eu não menti para ninguém. Então, a malta jovem do FJU me ensinou isso. Eu tive que aprender a falar a verdade. Eu comecei a falar a verdade para as pessoas, contei a verdade para as pessoas, confessei aquilo que eu era de verdade, aceitei-me a mim mesmo, aceitei sair dessa prisão, deixar de ser refém da mentira e falei a verdade. Então, até hoje, graças a Deus, graças à família FJU, eu falo a verdade. E eu não tenho mais problema em dizer aquilo que eu sou, em falar aquilo que eu sou de verdade, sem medo de consequências, porque eu sei que a melhor coisa que uma pessoa pode ter é a paz de consciência. E já tenho essa paz. E não tem melhor coisa que ter essa paz de consciência, saber que você está bem com as pessoas, que você falou a verdade, porque a verdade é uma das melhores coisas que existem. Então, estou fora dessa prisão. Fazes bem, Miranda. Muito obrigado pela sua história, porque quando a pessoa fica refém da mentira, ela fica escrava. E ela tem que encobrir outras mentiras. Já reparou que pode ser isso que esteja acontecendo consigo? Você tem que cobrir várias mentiras, né? Mentiu aqui, mentiu acolá. De mentira em mentira você vai se afundando, jovem. E ninguém confia num mentiroso, ninguém gosta de um mentiroso. Já reparou isso? Então a solução é a verdade. É ser verdadeiro, é se desprender disso. Olha como ele está hoje, como está a sua vida. Imagina se ele estivesse ainda preso a essa mentira. Você que está preso a uma mentira no relacionamento, preso a uma mentira na sua escola, na sua família. Se desprenda dessa mentira, seja verdadeiro. Você verá a paz que terá e como a sua vida de agora em diante avançará. Isso não quer dizer que você não tenha, talvez, que passar por consequências por causa dessa mentira. É inevitável, porque você plantou a mentira, mas você tem a oportunidade agora de ser verdadeiro e colher de agora em diante a verdade, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com mais convidados em cima desse assunto refém do passado. Eu só vou um rápido intervalo, não saia daí não, e vamos dar continuidade a esse assunto muito top, aqui na Hora Fish, a Hora da Malta. A Hora da Malta no ar, trazendo hoje um assunto refém do passado. Te sentes assim, refém de algo que cometeste no passado e te traumatizou? Atitudes, coisas que foram feitas consigo, né? Coisas que você não teve o controle e aconteceram. Ou coisas que você mesmo provocou e agora você diz, o que eu faço? Como vencer isso? E não está a conseguir vencer? Estás mal? Nós queremos te ajudar no programa de hoje. Daqui a pouquinho a minha outra convidada, Macília Settori, tem uma história muito interessante porque ela ficou presa à rejeição que ela sofreu. Você já foi rejeitado? Quem já sofreu rejeição sabe qual é a dor, né? Já foi rejeitado por alguém, por exemplo, os homens já foram rejeitados, né? Já foi lá, deu aquele papo ali na dama e ela disse, não te quero. Eu sei, eu já sofri por isso, dói. Mas agora, se você ficar preso a isso, você não vai ficar com ninguém. Porque ela não te aceitou, mas vai ter quem te aceite. E rejeição, então, no caso da família, que
que foi o que aconteceu com a Macília, a rejeição do próprio pai. Muito forte essa história, ela já está nos nossos estúdios e vai contar já sobre isso. Mas agora, vamos àquele quadro Maning Nice com a Mariana. A Mariana traz para nós fatos históricos na Hora da Malta. Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma edição desse que é o seu, é o teu, é o nosso quadro Fatos Históricos daqui da Hora da Malta. E na nossa edição de hoje não iremos fugir da regra, iremos falar do Cabo da Boa Esperança. Esse cabo que foi usado como uma via para poder descobrir a Índia. Antigamente esse cabo era chamado do Cabo das Tormentas. O comandante Dias, ele que descobriu esse cabo, chamou-lhe como Cabo das Tormentas, isso devido a um incidente que ele teve numa navegação. Houve uma tempestade, o mar se levantou e isso ele acabou concluindo como se fosse um tormento. Então daí veio o nome Cabo das Tormentas. Mas essa situação veio a mudar depois do rei João II, o rei de Portugal, saber dessa situação. Ele viu aquilo como um caminho para poder descobrir a Índia, então ele acabou chamando de Cabo da Boa Esperança, ou melhor, deixou de ser chamado de Cabo das Tormentas e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança localiza-se a sul da cidade do Cabo e a oeste da Baía Falsa. É considerado um dos grandes cabos dos oceanos meridionais e teve especial significado para os marinheiros durante muitos séculos. Foi descoberto pela primeira vez em 1488. O rei João II de Portugal deu o nome Cabo da Boa Esperança, pois mostrou a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e prometia a tão desejada chegada à Índia. E atualmente, a cidade do Cabo da Boa Esperança ainda preserva a sua natureza. Praias desertas, atração imperdíveis como churrasqueiras, um parque com animais e uma maravilhosa paisagem para um ótimo passeio. É isso, malta. Espero que tenham gostado da nossa edição do Fatos Históricos de hoje. Continue ligado aí na tua telinha no programa A Hora da Malta. Até a próxima edição. Uau, muito top aí saber sobre esse Cabo da Boa Esperança. Aprendemos muito, né? Na história. Imagino você que aprendeu, não é? Lembra do Cabo da Boa Esperança? E uma curiosidade interessante nisso, que tem a ver com o nosso assunto hoje, né? Você vê que tinha esse nome, o Cabo das Tormentas, né? Porque não era o que eles pretendiam. Mas depois se tornou algo bom, por isso, Boa Esperança. É a mesma coisa com o passado. Se o seu passado te atormentou, te traumatizou, você pode mudá-lo, você pode revertê-lo. É sobre isso que nós estaremos a falar aqui no nosso programa. Mariana, obrigado aí pelos fatos históricos, continue trazendo mais fatos interessantes da nossa história para nós desenvolvermos. Afinal, na Hora da Malta, queremos aprender e desenvolver ainda mais. Macília tem uma história interessante em cima disso, né, Macília? Conta-nos aí, como é que foi essa questão de ser rejeitada pelo próprio pai? Imagino que isso foi doloroso. Seja bem-vinda à Hora da Malta, Macília. Eu era uma jovem presa no meu passado por conta da rejeição. Eu fui rejeitada pelo meu pai e aquela rejeição foi criando dentro de mim uma mágoa, uma depressão, uma angústia.
No início eu pensei que era apenas uma história que me falavam, mas aquela história virou realidade quando eu perguntei para ele o que realmente havia acontecido na minha infância e ele falou que realmente não me reconheceu. Então, como consequência daquilo, foi nascendo mágoa dentro de mim, a depressão. Eu fiquei muito vazia dentro de mim, porque quando eu olhava para os outros, com os pais, aquilo me doía, porque eu até às vezes me perguntava por que os outros estão bem com os pais, menos eu? Por que os outros tinham amor do pai, menos eu? Mas aquilo foi me tornando uma jovem muito deprimida. Eu ficava muito triste. Por vezes, eu tentava fingir, eu ficava ali, falava até com ele, mas não conseguia chamar ele de pai. Quando eu olhava para ele, eu via ele como o meu vizinho ou uma pessoa qualquer, porque aquilo me doía, mas eu nem falava para ele e ele nem percebia isso. Ele até foi percebendo depois, quando viu que quando ele me chamava, eu não respondia pai. Eu só falava sim, ou como se eu estivesse a falar com qualquer um. Então, eu fui refém desse passado, mas agora, graças à Malta Jovem, eu tomei uma decisão, eles me acompanharam, eu tive que tomar uma decisão, por quê? Porque a decisão eu percebi e eles ensinaram-me que essa decisão parte de mim. Eu tive que tomar a decisão, pedir perdão ao meu pai. Agora eu sou uma jovem diferente, eu já não sou refém do meu passado. Eu converso normalmente com meu pai, já não vejo ele como um vizinho, mas sim como um pai. Graças à Malta Jovem, à FJU, que me ensinou, que me acompanhou em todo esse processo. Que bom, Marcília. Muito obrigado por estar aqui conosco. E é necessário entender uma coisa. Tudo aquilo que você, jovem, der atenção, isso vai desenvolver. Se você der atenção ao que lhe fizeram no passado, vai desenvolver em si traumas, mágoas, raivas, desejos de vingança, ódio, quer dizer, sentimentos cruéis. Eu sei que você não tem culpa de muita coisa que aconteceu consigo, mas é inteligente você ficar a viver em função disso? Olha só o que ela disse, o pai rejeitou. E eu não estou dizendo que o pai dela está certo, pelo contrário, o pai tem que dar proteção, tem que cuidar. Mas se o pai rejeitou, você tem que ficar então agora com raiva, com mágoa, com ódio, pronto, vou travar a minha vida porque o meu pai não me quis, ou porque ninguém me aceita. Você tem tudo para ser feliz. Depende de uma decisão da sua parte. Se você também tem uma história interessante e quer compartilhar conosco, mande-nos pelo WhatsApp, 84 3300 514, esse número que aparece aí para si. Mande-nos a sua história. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui você que se livrou do passado. E se você diz assim, olha, eu estou preso ao passado, eu estou mal, estou a passar por problemas, eu queria ajuda, eu não sei como fazer para me livrar. Eu tenho uma dica muito top daqui a pouco para partilhar consigo, mas o nosso número está aí também, 84 33 00 514, para te ajudarmos. Estamos aqui para ajudar-lhe, jovem, a superar traumas e a vencer ainda mais. Eu vou a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós retornamos dando continuidade à Hora Nice, a Hora da Malta. Existem várias certezas absolutas na face da Terra e uma delas é que o passado jamais voltará a ser o presente. Ou não teremos como voltar ao passado para consertá-lo, para arranjá-lo, para fazer alguma coisa com ele. E por que então estar refém do passado? Esse é o nosso assunto aqui hoje, porque muitas pessoas estão presas, estão ali estagnadas no passado.
E quando o passado nos aprisiona, a nossa vida não sai do lugar. Podemos sair fisicamente, mas podemos ficar presos espiritualmente, intelectualmente, em alguma área da nossa vida. A Isabel já está aqui nos estúdios. Seja bem-vinda, Isabel. E eu entendo muito a sua história porque uma perda nos marca. Eu já tive perdas na vida e tem perdas que, claro, são irreparáveis. Imagina perder a pessoa que nós tanto amamos. No seu caso, né, o pai não rejeitou, mas você o perdeu, não é, Isabel? E aí sua vida mudou. Conte-nos aí a sua história, por favor. Olá, eu sou a Isabel e eu já fui refém do meu passado. Tudo começou quando eu perdi o meu pai. Ele ficou muito doente e tudo aquilo foi do nada. Eu lembro que tanto eu, assim como a minha família, nós ficamos muito abalados, porque nós vimos aquele que era o pilar da casa, que era o referencial, ficar debilitado, ele emagreceu, então aquilo mexeu muito com o nosso psicológico. Eu lembro que nós levamos ele à clínica, ele ficou de baixa no hospital, eu vi a nossa rotina a mudar e aquilo mexeu muito comigo, me traumatizou. E nesse processo, dentro de mim, eu já tinha conflitos. E com o passar do tempo, no tempo que ele ficou internado, dentro de mim havia uma dor, tinham vários pensamentos, mas depois de tanta luta, depois de tudo que aconteceu, ele acabou perdendo a vida. E a nossa esperança era que ele ficasse bem, mas não aconteceu do jeito que nós queríamos. Eu lembro que quando eu recebi aquela notícia que ele perdeu a vida, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei mesmo mal, mas a princípio eu fingi que nada aconteceu. E aquilo me fez muito mal, até que eu vi que não, isso aqui estava me destruindo por dentro, porque eu carregava dentro de mim vários complexos, eu tinha uma culpa dentro de mim, vinha aquela voz que eu poderia ter dado mais, que eu poderia ter feito mais para poder ajudar a ele, mas isso não foi possível. E uma das coisas que eu tive que fazer diante daquela situação, eu tive que encarar aquilo do jeito que estava, porque eu fingi que nada aconteceu, mas alguém me aconselhou e disse, olha, não faz isso, você tem que assumir aquilo que aconteceu, você tem que enfrentar. Aí eu tive que enfrentar, tomei a decisão de aceitar aquela situação, tomei a decisão de lutar contra aqueles pensamentos que eu tive. Não foi fácil, mas hoje eu consegui vencer. Eu decidi que eu não iria viver refém daquilo que aconteceu. Eu decidi que eu não iria ficar me culpando pela história que aconteceu, pela perca que eu tive. É óbvio que naquele momento eu já conhecia a Malta FJU e eles estiveram comigo em cada momento me mostrando que, olha, não é o fim. E hoje eu consegui vencer. E você que está do outro lado da tela, olha, ontem foi a minha história. Eu perdi, mas hoje eu consegui vencer e você também pode vencer. Tudo é uma questão de decisão. Decida hoje vencer o seu passado assim como eu fiz. Olha, que mais falar, Isabel? Muito obrigado pela sua presença aqui. E é forte o que você passou, o que você vivenciou, né? Eu sei o quanto dói perder alguém. Eu já tive perdas também na vida. Todos nós já tivemos perdas. Alguma perda importante você já teve. Mas a nossa reação mediante aquela perda faz tanta diferença. Sabe uma coisa interessante que nós temos que fazer quando se trata de família? Não é esperar perder para valorizar. Porque quando nós vamos para um funeral, nós sempre falamos, olha, fulano era boa pessoa, era maravilhoso, podia não prestar, mas lá a gente fala que é boa pessoa, não é verdade? Mas o que você demonstrou enquanto ela estava viva? É triste nós vemos pessoas fazerem homenagens hoje, depois da morte de fulano. Quantos heróis nós temos que só irão se lembrar deles depois de morrerem? Recentemente tivemos a perda aqui de um dos grandes cantores, rappers da música moçambicana, e agora tantas homenagens e tal. Mas podia-se ter feito isso enquanto ele estava vivo, porque era uma pessoa que realmente tinha algo, um ideal, lutava por um ideal. Então, valorize o seu pai, dá um abraço. Ei, bro, dá um abraço ao seu papai aí. Tá assistindo com o papá, com os cotas aí? Então diga, poxa, eu gosto do senhor, gosto da senhora. Dá um abraço, dá um beijo. Ah, mas eu já passei da minha idade. Não existe idade, não. Eu já passei também dos 30 e até hoje eu dou beijinho ali na minha mãe, dou um abraço ali no meu pai. Quem disse que precisa ter 12, 13 ou menos anos de idade para fazer isso? Não existe isso. Então, mostra o carinho, demonstra o carinho.
Faça o mesmo com seu marido, sua esposa, seu amigo. Sim, aquele brada ali. Mostra para ele o qual ele é importante agora. Porque quando perdê-lo, será tarde demais. Ficou aí a dica? Vamos fazer uma bela, não viagem. Vamos aqui mesmo em Maputo. É o Moss Tour. Vamos ali no bairro do Chiquelene. Conhece um bairro do Chiquelene? Mas por que esse bairro é Chiquelene? A malta jovem dali fez um vídeo muito top e eu quero compartilhar com vocês. É o momento do Moss Tour aqui na Hora da Malta. No nosso Moss Tour, visitamos o mercado Chiquelene, no bairro Polana Canisubê, ao longo da Avenida Jules Nyerere, junto à Praça dos Combatentes e ao terminal de chapas com o mesmo nome. Apertem os cintos porque faremos uma grande viagem. Para mais detalhes sobre o historial do mercado, decidimos ir às ruas e conversar com os vendedores mais antigos de forma a saber o historial do mercado. Jáusia, é contigo. Pois é, Jéssica. Para além do local histórico, tem servido também de comércio para a sustentabilidade de algumas famílias. Invadimos o mercado e procuramos saber de algumas pessoas como é o seu sustento através das vendas. Olá, o seu nome? Adélia há muito tempo. Dona Adélia, há quanto tempo está aqui no mercado Chiquelene? Há muito tempo. Há quantos anos, mais ou menos? Anos não posso precisar, mas desde 86. Ok, desde 86. E Dona Adélia sabe por que se chama Chiquelene no mercado? Chamaram de Chiquelene porque tiravam areia para fazer as estradas. E como é que tem sido a sustentabilidade da senhora em termos de venda de capulana? Bom, vou levar, pouco a pouco compram assim. Sim. E através do mesmo, o que é que mudou na vida da senhora? Mudou a minha vida porque anda pouco a pouco da maneira como estou, sim, os meus filhos apanham o pão de cada dia por causa desse negócio. Sim. E tem dado rendimento? Tenho, sim. Aos poucos, né? Sim. E o mercado, de certa forma, foi de grande valia na vida da senhora, né? Sim. Porque sou viúva e eu faço crescer os meus filhos por causa do negócio. Sim. Muito obrigada. Olá, o seu nome? Isabel. Dona Isabel, há quanto tempo está aqui no mercado Chiquelene? Desde 94. E sabe dizer por que é chamado Chiquelene? É chamado Chiquelene porque nos tempos tinha cova grande aqui no Chiquelene. Assim disseram que é Chiquelene, que é Praça dos Combatentes. Sim. E esse tempo todo até agora, o que é que mudou na vida da Dona Isabel? Minha vida mudou porque eu consigo sustentar as crianças e eu consigo dar a estudar as crianças. Outras estão na segunda, 12ª, 11ª, através daqui do Chiquelene, do mercado do Chiquelene. Então, através da oportunidade que o mercado deu, a senhora consegue tirar o sustento para a sua família? Sim. E tem rendido? Sim. Muito obrigada. O mercado Chiquelene surgiu no ano de 1992. Conta-se que nas estradas do bairro ferroviário encontrava-se lá uma enorme cova, onde tirava serreia vermelha para a construção de estradas. A história revela que surgiu um pequeno mercado ao lado dessa cova, que passou a ser chamado de Chiquelene, que em Xangana significa cova. Com o passar do tempo, o mercado foi crescendo até atingir a Praça dos Combatentes. Atualmente, o nome do mercado divide opiniões, pois para a população o mercado chama-se Chiquelene e para o município dá o nome de Mercado Praça dos Combatentes. Porém, pelo historial que o mercado tem, a população afirma que este nome é ideal. O município galardeou o nome de Mercado Praça dos Combatentes, em homenagem aos heróis da luta de libertação nacional.
malta, esse foi o nosso tour na Praça dos Combatentes, vulgo Chicalene. Espero que tenham gostado. FJU, explosão. Juntos e misturados. Esse foi o nosso tour, Manning Nice, né? Conhecendo aí o nosso bairro ali do Chicalene, né? Essa cova que tinha ali, deu origem a esse nome. Muito bom, aprendemos. Vamos de música boa. Você gosta de música? Música nice, música top, música fixe? Ah, eu também gosto muito. Depois dessa música, vamos ao rápido intervalo e voltaremos te dando uma dica nice aqui na Hora da Malta. Don't know. Nós somos visionários em qualquer área. Temos dificuldades, mas não desistimos. Somos soldados armados com a melhor arma que o nosso pai nos deu, por isso persistimos. Pois tudo é possível ao que crer, ao que crer. Lugar de dúvida a gente põe a fé, põe a fé. Desistimos para o mundo poder ver, poder ver. Quem está na frente é o nosso Deus. Retroceder nada, desanimar nada. Tropeço, levanta, siga a caminhada. Nada tá marcado, na hora exata vais ter a vitória.
Refém do passado é o nosso assunto hoje aqui. Eu quero já partilhar a história da Elma, que nos chegou, muito interessante, ela nos mandou o seu vídeo. Elma Foster também refém do passado, né? Vamos acompanhar. Olá, chamo-me Elma e estou aqui para falar do meu testemunho em relação ao tema de hoje, refém do passado. Eu já fui refém do meu passado no que diz questão a respeito à minha saúde. Eu sofria de dores de estômago muito fortes. As dores eram fortes e constantes. Elas variavam consoante o tempo. A crise variava consoante o tempo. Às vezes tinha crises de dor de estômago que duravam horas, às vezes tinha crises que duravam dias. E quando a crise começava, eu não podia sair de casa, porque a dor era muito intensa. Aquilo era muito forte, muito mesmo. Para sair de casa era um problema. E às vezes as dores começavam na rua. E quando eu sentisse dores na rua, eu tinha que voltar imediatamente para casa. Tem vezes que eu nem chegava à faculdade de tão forte que as dores eram. Bastava as dores começar, eu tinha que voltar para casa. Aí não tinha hora, não tinha dia, não tinha lugar. Bastava começar, era um inferno. E durante algum tempo vivia assim. Cheguei até a pensar que a vida seria essa, que seria o meu normal seria esse, viver de dores. E por viver de dores, cheguei até a pensar a ficar paralisada. A pensar que se fosse para viver assim, eu nunca ia fazer nada, nunca ia alcançar nada. Absorvi esse pensamento e levei a vida assim durante um bom tempo. Até que chegou uma altura que eu me revoltei. Eu não aceitei mais essa situação e comecei a trabalhar comigo mesma em relação ao pensamento. Mudei, não aceitei a situação, fui lutando. Na altura em que sentia dor, já buscava ajuda, já ia ao hospital, sim. Mas a partir do momento em que eu mudei o pensamento, a forma de pensar, em que eu me revoltei contra a situação mudou. Fui lutando com o meu pensamento, mudei a maneira de ver, já não via mais aquela situação como um destino. Comecei a pensar que eu podia mudar e fui lutando para mudar. Lutei e consegui mudar. Hoje estou aqui e já não sei, sinceramente falando, o que é ter uma crise de dor de estômago, já não sei o que é sentir dor. Simplesmente tudo isso ficou no passado. Que bom, né? Uma atitude de revolta, de determinação da sua parte, Elma, fez-lhe superar, ser curada, ser livre disso. Tá vendo como o passado não pode ser algo que nós estamos ali apegados a tal? Eu quero te dar uma dica muito top em cima disso. É momento do Fica a Dica na Hora da Malta. É amigo, fica a dica, fica a dica. Em cima do que a Elma falou, certa vez, um dia aqui no nosso programa, nós dissemos que o passado está na nossa mente, mas o futuro está nas nossas mãos, porque tudo está aqui na mente, na nossa cabeça. O que aconteceu ficou marcado aqui. Hoje eu preferia dizer isso, que o seu passado não pode ser uma residência. Você não pode residir no passado, mas fazer dele uma referência para você aprender com o que deu errado, com o que aconteceu de ruim, com o que lhe traumatizou e agora mudar, agir de forma diferente. Então, não resida no passado, mas use-o como referência para você de agora em diante. Coisas ruins que não vai fazer, coisas boas, como melhorar, enfim. Essa é a dica
de hoje para você. O passado não pode ser uma residência, mas sim uma referência. Sendo assim, você não estará preso, estagnado, refém ao passado. Você vai avançar e vai alcançar os seus objetivos. E todos que são jovens, querem desenvolver mais, aprender mais, querem ensinamentos como esse, interessantes como esses. Aos sábados nós temos um meeting, Maning Nice. Esse meeting acontece aqui, neste lugar aqui que você está a ver, é o nosso Cenáculo Maior. Pontualmente nós estamos às 15 horas com essa malta aqui muito nice. Você pode fazer parte desse encontro aqui. Eu aguardo por si. Saia de onde você estiver, se junte a nós sábado agora, 15 horas, aqui no Cenáculo Maior. O Cenáculo Maior está aqui no Alto Maé, Avenida 24 de Julho, esse edifício aqui, número 3108, e a Universal nos cede esse espaço para estarmos juntos com os jovens nesse encontro nice. Agora, se você não pode estar no Cenáculo conosco, você pode procurar uma Universal mais próxima de si e fazer parte desse encontro super top, tá bom? Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Amanhã, pontualmente, essa hora, nós voltamos aqui na Hora da Malta.